Oi, pessoal. Dia 13 da pandemia. Eu espero que todo mundo esteja em casa, em total lockdown, como estão mandando as autoridades. A gente vai trabalhar um assunto hoje que tem surgido em algumas conversas com alunos, professores, que é a questão do luto. Ah, mas o luto não é quando morre alguém? Não, o luto não é somente quando morre alguém. A gente vai falar sobre o luto de uma maneira mais ampla e para que as pessoas possam entender que nós estamos sim num processo de luto agora. Na verdade, esse trabalho ele é baseado nas teorias de uma psiquiatra sueca ou suíça, não lembro bem agora, porque ela se radicou nos Estados Unidos, chamada Elizabeth Elizabeth Kubler-Ross, tá certo? E ela fez várias publicações e vários livros e é conhecida mundialmente por trabalhar as questões de luto. Na verdade, a gente precisa entender que é assim. Luto é sempre uma reação emocional a uma perda significativa. É um processo natural, é um modo de recuperação emocional diante dessa perda. Mas o que é essa perda? Toda vez que você investe libido, investe energia psicológica, em tempo, dinheiro, em alguma coisa, é possível que você tenha luto pela perda dela. E agora, nesse período, a gente está elaborando lutos de coisas que a gente perdeu por conta desse isolamento ou por causa desse processo de isolamento. Né? Coisas que você tinha investido afeto emocionalmente, ou uma viagem, um trabalho, um congresso, alguma coisa que você estava esperando muito e que teve que ser adiada ou cancelada por conta desse período de lockdown, de isolamento que ninguém tava esperando. Então é normal que a gente passe por um processo de luto, seja por um trabalho, por um congresso, por uma viagem, por um momento específico. Eu estava conversando muito com a professora Ciana Lemos nos últimos dias, porque eu estava passando por um processo de luto. Eu passei 3 anos fazendo processo seletivo para um fellowship, ou seja, eu fiz a primeira vez, não passei, fiz a segunda vez, não passei, na terceira vez eu fui aprovado para ir para os Estados Unidos para passar 30 dias fazendo esse curso lá com tudo pago, né? Passei 6 meses de processo seletivo, de preparação, de seleção, de organização, contratar transporte da escola do meu filho, e faltando 2 dias para viajar, eles cancelaram o curso, cancelaram definitivamente, talvez não tenha. E eu tive que passar por um processo de luta e elaborar essa perda, que foram 3 anos de investimento emocional. E eu tenho certeza que tem muita gente que está passando por isso. A festa de 15 anos da filha que estava programada, o aniversário da criança, férias, né? Tenho amigos que tiraram férias nesse período e ficaram presos em casa, porque você não pode viajar, porque não tem voos. Então, assim, a gente precisa entender que isso é normal. É normal a gente elaborar esse luto. Então vamos entender que o processo de luto, da mesma maneira que você investiu energia psicológica, né, naquilo, se programou, você vai ter que retirar isso agora e trabalhar com isso. Pode ser o fim de um relacionamento, a doença de alguém, a perda de emprego, segurança econômica, e tudo isso está relacionado com o luto. A gente tem algumas dificuldades para lidar com o luto, porque a gente tende a negar, né? A gente tende a negar que isso não está acontecendo, né? Ah, o luto, na verdade, segundo a Elizabeth, ele tem algumas fases. A primeira é a negação ou isolamento, a segunda é um período de raiva, a terceira é um período de barganha, a quarta é um período de depressão ou tristeza, porque depressão já é mais um quadro clínico, e a quinta é um processo de aceitação. Cachorro latindo, né? Eles nunca, esses estágios nem sempre ocorrem nessa ordem, mas é importante entender, né, que as pessoas vão vivenciar isso, vai ser possível passar por esses estágios para elaborar essa retirada de energia psicológica que a gente tem desse objeto que a gente esperava tanto, que a gente investiu tanto, né? A negação é mais ou menos o processo de negação realmente de que isso está acontecendo. É uma defesa que a gente tem contra a perda, né? E a pessoa tende, então, a se isolar. Necessidade de se isolar um pouco, de elaborar isso um pouco. E isso é muito importante, né? Você recebe a notícia de que algo muito bom foi cancelado, né? O período letivo ou o evento que você iria, eu preciso primeiro me isolar um pouco. Não, isso não está acontecendo. Eu lembro que quando eu recebi o e-mail dizendo que o curso tinha sido cancelado, o impacto foi, não, pera, isso não está acontecendo, deixa eu ler de novo, deixa eu me isolar para conseguir entender e trabalhar um pouquinho essas emoções. Depois vem um período de raiva, né? Eu passei por um processo de muita agressividade, que assim, não dá mais para negar e para se isolar. A raiva ela vem com força, é mais difícil se relacionar nesse período, né? E se você começa a hostilizar um pouco as pessoas, e aí é muito importante que nesse processo agora de isolamento, a gente não projete a raiva e não desconte a raiva nas pessoas. É difícil a convivência? É difícil a convivência, porque a gente está acostumado a ficar em casa poucas horas, mas trabalhar e fazer as atividades, e agora todo mundo isolado no mesmo ambiente,
fica apertado, então não projetar essa raiva nas pessoas e entender que essa raiva é sua por um investimento emocional que você fez em algo que não vai acontecer. Então, é sua essa raiva, não é das pessoas, é tentar trabalhar essa raiva. Depois a gente entra num processo de barganha, porque a raiva não resolve, né? E a gente vai tentar, então, negociar, né, a situação, tentar fazer alguns pactos. E aí a técnica que eu ensinei ontem é muito interessante, né? Que eu coloquei no vídeo de ontem. O que eu posso fazer? Foi cancelado? Foi adiado? Vai acontecer de novo? O que eu posso tirar de proveito? O que eu posso projetar e programar para resolver esse conflito lá na frente? Porque agora, no momento de lockdown, de repente não consegue. Então é tentar barganhar e negociar para ver como é que você vai conseguir lidar com isso ou resolver esse problema depois. É normal ficar um pouco triste por conta disso, que aí a fase que ela chama de depressão ou tristeza, né? É normal sentir essa tristeza. Caramba, eu passei por um período de elaboração 3 anos, cara. Foram 3 anos fazendo, levando bomba no primeiro, bomba no segundo, quando finalmente eu consigo. Ok, vou ter que entender que isso vai acontecer num outro momento, né? Mas é importante você entender que essa tristeza faz parte do processo e depois entrar no processo de aceitação, né? Aquilo ali realmente não vai mais acontecer, houve essa perda emocional, esse processo de elaboração emocional, e agora você vai ter que tentar assim, bom, o que eu faço a partir de agora? Eu entendi que o processo não deu certo, esse luto aconteceu, né? Ele foi elaborado, e agora é bola para frente. Acho que é importante vocês entenderem que é normal sentir essa tristeza, esse processo todo, né? Luto não é somente por pessoas que faleceram por um animal de estimação, é por conta de um emprego, de um congresso, de uma expectativa de festa. Ah, de festa, claro que é de festa. Eu conheço gente que estava programando festa de 15 anos há 3, 4 anos, com tudo pago, casamento, viagem de lua de mel. Tá todo mundo passando por processos de luto agora. E entender que é um processo, sim, né? É um processo. O tempo que você gastou investindo energia emocional naquele objeto, do nada ele não vai mais acontecer, ele não pode, e agora é retirar essa energia emocional, essa libido, ou dependendo da escola, como se chama isso, mas elaborar isso, né, entender e guardar, espera assim, outra hora a gente resolve isso, tá bom? Beijo!